agora pela tarde, né, por esse início de tarde, a gente vai conversar um pouquinho da relação da vitalidade, né, da nossa vitalidade com o estilo de vida, porque isso são coisas que estão muito, muito relacionadas, né? Então, inclusive na própria apostila, a gente tem o texto, né, que foi distribuído, a gente tem essa ênfase que o Rolando vai dar sobre a questão do estilo de vida, que realmente é muito determinante, né? De como a gente vai estar tá em relativo à nossa vitalidade, né? Quanto a gente vai ter ímpeto vital, o quanto a gente vai ter capacidade adaptativa, né? Então, o estilo de vida é muito determinante das nossas condições de saúde e, por isso, da vitalidade. E daí a minha proposta para hoje de tarde, a gente poder ver um pouquinho, né? Porque os textos do Rolando eles dizem respeito ao século passado, né? Os anos 80, anos 90, né? Quando ele ainda a primeira década do século XXI, né? Mas assim, ah, a gente tem aí uma defasagem do texto em mais ou menos 10 anos, né? Pelo menos, talvez mais, né? Então, eu acredito que a gente esteja num momento em que o nosso estilo de vida não é que seja tão diferente daquele da época do Rolando, né? Mas a gente pode perceber que algumas coisas não é que modificaram, mas eu acho que se acentuaram, tá? Então, a gente ainda tem algumas coisas bem determinantes, que é dentro de numa sociedade que tem uma sociedade de consumo, dentro de um princípio capitalista, dentro de um princípio competitivo, a gente tem uma realidade também ecológica que é semelhante, mas a gente pode ver que algumas características desse sistema eles vão se desenrolar e vão adquirir características muito próprias, né, nos últimos 10 anos, e a gente sabe que isso está modificando cada vez mais rápido, né, e cada vez mais a gente vê esse estilo de vida tomando algumas características que são preocupantes, né? Então, quando a gente vai olhar o estilo de vida, muitas vezes é um pouco triste também. Eu acho que a primeira parte dessa apresentação ela vai trazer um pouco essa coisa que é uma que infelizmente, né, a gente às vezes tem um estilo de vida que é muito mais um estilo de morte do que um estilo de vida, né? É uma forma de viver que nos afasta de nós mesmos, nos afasta da saúde, né? Então, a gente vai ver um pouquinho isso e como a biodança também vai trabalhar dentro de uma busca, né? De, eh, de novamente descobrir, né, uma outra forma, uma outra possibilidade de se relacionar com a vida que não seja aquela a qual a gente acaba se submetendo pelo próprio sistema onde a gente vive, né? Então, às vezes, sem nenhuma consciência, simplesmente reproduz, né, o sistema. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente poder entender o momento que a gente vive, a gente vai ter que voltar um pouquinho, né? Porque as coisas não nascem assim espontaneamente, como eu falei para vocês, as coisas elas vão se tomando rumos, mas são rumos históricos, são rumos que vão se construindo ao longo da história humana, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode ver, assim, bastante presente, mas que é uma coisa que vem, inclusive, já de alguns séculos anteriores se formando, né? É uma divisão. Né, uma divisão que antes não existia, né, quando as comunidades eram mais simples, tinham um estilo de vida mais simples, essa divisão não era tão clara. À medida que a gente vai
tendo sociedades mais complexas, com estratificações sociais, né? Com papéis sociais que a gente tem que cumprir. Então, vai se criando duas dimensões que são bem claras, assim, né? Uma que é o espaço mais íntimo, é o espaço privado, né? E a outra que é o espaço público, né? No espaço privado, eu vou conviver com as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? São as pessoas que eu tenho, ãh, assim, são pessoas da família, são pessoas que eu tenho relações afetivas, né? Então, eh, eh, por exemplo, a forma como eu me visto, a forma como eu me mostro nesse ambiente, né? As minhas reações emocionais nesse ambiente, elas são menos controladas, teoricamente menos controladas, né? E eu não tenho tanto, né? Tanta necessidade de usar máscaras sociais, né? Então, esse espaço privado é um espaço de mais, teoricamente, mais aconchego, mais ah, liberdade de ser o que se é, né? Sem tantas amarras. E o espaço público, então, seria um espaço onde vai preponderar as máscaras, né, os papéis sociais, ah, as relações de poder, as estratificações sociais, então, cada classe social tendo que ostentar, desde roupa, comportamento, forma de agir, forma de se movimentar, né? Então, esse campo, digamos, público, né? Ele é um campo de maior tensão. Teoricamente, ele seria um plano de maior tensão, e o plano privado seria um plano de maior relaxamento. Então, a gente tem essa divisão, né, entre um espaço onde eu posso me apresentar sem tanta tensão e sem tanto cuidado, né? E um espaço público onde eu tenho que estar sempre medindo como eu vou me apresentar, ah, o que que eu vou ostentar e o que que eu não vou ostentar, o que que eu vou mostrar para o outro, né? Então, esse seria o espaço público. Isso, assim, é uma teoria bem bonita, né? Mas daí o que que a gente vai ver? Que dentro do espaço privado, né? Nem sempre, né, é um espaço tão seguro, porque é nas relações familiares e é no espaço privado que vão se estabelecer também relações de poder, né? Relações onde a nossa educação nesse espaço privado, que é uma educação que a gente recebe de comportamento, de crenças, de formas de ver o mundo, né? Que é nosso primeiro ambiente que nos educa. Muitas vezes ele é um ambiente bastante rígido, né? E que exige um moldar-se, né? Um moldar-se, e é um ambiente assim que de certa forma ele apresenta, nem sempre ele é tão seguro assim, porque ele, nesse moldar a nossa relação com o mundo, né? Ele pode nos trazer uma série de formas de lidar com a gente mesmo, né? De construir a nossa relação com a gente mesmo, e inclusive a nossa percepção sobre o nosso valor, sobre quem nós somos, né? Que pode ser algo positivo, mas pode ser algo extremamente negativo. Então, a gente pode dizer que nesse ambiente privado, né? A princípio, ele, assim, o que a gente idealiza é essa casa harmônica, e acolhedora, né? Mas que em grande parte das vezes ela não é nem tão acolhedora,
e nem é tão aconchegante, né? Ela pode ser um lugar de muito medo, de muita angústia, de muita rigidez, né? De muito cerceamento. Né? E essa pressão pode vir externamente, mas por ser o nosso primeiro lugar, né, de modelar a relação com a gente mesmo, então pode ser que isso vá se traduzindo a um privado muito íntimo, que é a relação da gente com a gente mesmo. Então, aqui a gente tem a estrutura da família, né, como uma estrutura ah, que nos prepara depois para as relações que a gente tem com um meio, né? Então, é claro que essa estrutura familiar ela não vai estar separada, né, da estrutura social, né? Então, depende de onde essa família está inserida, qual é o meio social que essa família está inserida, ela vai propor nesse ambiente privado, um tipo de relação, um tipo de educação, né? Muitas vezes a estrutura familiar é onde também vai se reproduzir relações de poder e de opressão que são vividas por alguns membros da família no âmbito público e depois se reproduzem no âmbito privado, como é o caso, lá sei eu, de uma pessoa, um adulto que é submetido a pressões muito drásticas no trabalho, com chefias às vezes muito violentas e depois vão fazer uma violência semelhante no ambiente da casa, com as crianças, né? Então, a estrutura familiar, né? Ela é um elemento super importante da vida da gente, né? Eu vou fechar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Então, a estrutura, da família é esse ambiente, que vai é o nosso primeiro ambiente, né, externo ao útero. Ela é esse ambiente formador, mas nem sempre é o ambiente mais seguro, né, para que a gente se estruture. Às vezes, esse próprio ambiente privado e familiar, ele vai ser fonte de sofrimento, né? E fonte de processos dissociativos da nossa identidade. Né? E que faz com que a gente vá tendo uma relação com a gente mesmo, uma percepção com a gente mesmo, muito dissociada, que nos leva a não perceber mais as nossas necessidades. Né? Então, muitas vezes a estrutura familiar ela vai incidir justamente sobre as nossas necessidades, né? Sobre porque ela é o nosso primeiro grupo, é o grupo onde a gente aprende o que que é bonito, o que que é aceitável, o que que não é aceitável. E isso vai estar falando diretamente com os nossos medos, né, de não ser aceito, de ser rejeitado, e a gente sabe que para o ser humano, essa vivência, né, de fazer parte do grupo, ela é algo que bate diretamente na sobrevivência, né? Então, nós precisamos do grupo para sobreviver. As crianças são muito vulneráveis nesse sentido, né? E elas não têm autonomia, né? E elas necessitam daquele grupo de base para sobreviver, então elas são mais moldáveis nesse sentido, elas sofrem mais diretamente o estresse, né? E elas têm menos condições simbólicas para resistir à violência, né? Então, muitas vezes, mesmo as coisas que não são violência explícita, né? Elas são formas rígidas de comportamento que vão bloqueando
as linhas de vivência, né? Vão bloqueando a capacidade de prazer, a capacidade criativa, vão bloqueando a capacidade empática, a capacidade de percepção ampla, né? Mas dentro da linha da vitalidade também vão bloqueando essa capacidade de perceber, né? Perceber as minhas necessidades mais básicas. Muitas vezes essa interferência se dá justamente nessa modulação do comportamento sobre necessidades muito básicas, como movimento, ah, como as necessidades fisiológicas, o alimentar-se, ah, ah, o comportamento, né? Então, tudo isso nesse microcosmo que é a família, ele pode ficar bastante acentuado, né? Tanto de uma forma positiva como uma forma negativa. Então, vamos para a gente, né? A gente estava na questão, numa questão que assim abarca vários séculos, né? Mas agora vamos bem para alguma coisa que acontece na nossa época, né? Que é a questão da virtualidade. O virtual, ele rompe, né, essa fronteira entre o público e o privado, né? Então, a sensação que a gente tem é que tudo, mesmo a nossa vida mais íntima, ela tem o risco de se tornar pública, né? E esse público ele se interfere nas relações, né? Então, quando a gente está em intimidade, esse público vem e interfere, ele vem e sobrecarrega as relações. Então, essa fronteira entre o que é público, o que é o privado, é como se ela também, de certa forma, ela vai se dissolvendo na nossa época, né? Mas se dissolvendo em uma virtualidade. Não é aquele se dissolver que existia anterior a essa divisão pública e privada, que era a vida tribal, né? Que era a vida onde as comunidades eram pequenas, então não existia uma coisa de isso aqui é só meu, isso aqui é de todos, né? E tudo era de todos porque tudo era convivência, porque as comunidades eram muito pequenas. Ah, o público e o privado ele vai surgindo e vai se tornando cada vez mais potente ao longo dos séculos, à medida que a população vai crescendo, e que a gente precisa desses lugares mais íntimos, e existe toda uma pressão externa que a gente tem que se adaptar e que precisa de papéis sociais definidos, então a gente vai ter essa divisão. E quando eu digo que o virtual ele vai rompendo essas barreiras, não significa de forma nenhuma uma volta àquela integração entre público e privado da comunidade pequena, mas sim um atravessamento, né? Onde as exigências do mundo, né, vão tomando todos os campos da nossa vida. Então, a gente está almoçando, a gente tem que postar o que a gente almoçou, né? A gente tá fazendo exercício, a gente tem que estar toda hora performando aquele exercício, superando a nós mesmos, né? Então, é como se essas fronteiras entre o que é interno e o que é externo fossem se dissolvendo a partir da virtualidade e uma busca constante, né, de desempenho, né? Uma busca, tudo na nossa vida vira desempenho. O desempenho é profissional, mas não é somente profissional, é um desempenho sexual, é um desempenho de exercícios, é um desempenho de estudo, é um desempenho de amizade, tudo tem que ser maximizado, a felicidade tem que ser maximizada e não necessariamente vivida, mas apresentada ao mundo, né? Então, isso cria uma, uma forma de relação com a vida onde é como se
todo o tempo eu tivesse performando, todo o tempo eu tivesse em processo de superação e todo o tempo eu tivesse que fazer, ter um desempenho, né? E talvez esse excesso de desempenho, né, seja o que mais nos sobrecarrega hoje. Então, o público, né, a dimensão pública, ela é carregada por um medo, né, um medo que é o medo do julgamento, é o medo de ser mal interpretado, é a imagem que eu vou apresentar para o mundo. Então, muitas vezes, ah, a, a nossa presença pública, ela vem muito carregada, né, com essa desconfiança de que os outros vão pensar, o que que, o que que eu tenho que apresentar. E isso faz com que as pessoas se tornem muito alertas, né? Muito preocupadas em mostrar algo o tempo todo, né? E muito competitivas, porque elas sempre têm que ser melhor que os outros, né? E essa competição nos últimos tempos, ela não é somente uma competição com o outro, mas é uma espécie de competição consigo mesmo, onde eu tenho que ser melhor do que eu já fui. Eu sempre tenho que superar as minhas próprias marcas, senão dá uma sensação de decaimento, né? E o decaimento me aproxima a não validação, né? Então, é como que, assim como os produtos têm data de escadência, né? De perder a validade, o ser humano também sentisse que ele pode, né? Cada pessoa sente que tem que se revalidar, revalidar constantemente para não ser praticamente jogada no lixo, né? Então, tem um filósofo que é o Zygmunt Bauman, que ele fala muito sobre essa questão de que as pessoas, né, a gente vive numa sociedade do descartável, onde tudo é descartável, inclusive as pessoas. Então, o pânico que as pessoas têm, né, é principalmente o de não se revalidar, né? E acabar sendo praticamente inutilizado, né, socialmente, ou seja, virar lixo, né? E a gente vai fazendo componentes simbólicos diferentes a respeito disso, né? A gente pode, alguns anos atrás, essa validação ela se dava principalmente pela questão do dinheiro, né? Quem tem dinheiro, então, né, é super validado. Mas hoje a gente vê que a gente tem outras moedas, né? Então, as pessoas lutam para ter likes nas redes sociais, né? Para ser reconhecidas nas redes sociais. Então, a gente vai dando um outro valor simbólico para tudo, né? E isso vai invadindo a nossa vida mais íntima, né? Onde também nessa vida mais íntima eu tenho que mostrar performance, eu tenho que mostrar desempenho. Então, existe uma diferença muito grande, né, entre o que eu sou realmente e o que eu mostro para o mundo. E essa é uma sociedade onde todo tempo eu tenho que mostrar algo, né? E essa preocupação em mostrar. E mostrar, e mostrar, né? E, em geral, o que eu tenho que mostrar, né? Sucesso, eu tenho que mostrar, ostentar, né? Ah, eu tenho que mostrar felicidade, alegria, ah, eu tenho que me mostrar aventureiro, né? Capaz de muitas coisas, e principalmente eu tenho que ser. ah, ah, eu tenho que fazer a fotografia para que isso apareça, que isso se perpetue alguns segundos na linha do tempo de alguém, né? Então, o sucesso medido pelo número de seguidores também,
Né? Então, muitas vezes nesse caminho desenfreado de mostrar, né, eu posso perder quem eu sou, já não saber mais quem eu sou, né? E tudo isso que a gente está vendo, né, ele vai se transformando, né? Não é somente em nível de subjetividade que a gente vai vivendo isso, como através da solidão, da tristeza, do desvínculo com a gente mesmo, da ansiedade, da depressão, né, que são sintomas mais comuns da nossa época. A gente vai vivendo isso também corporalmente, né? Então, criando tensões corporais e dissociações que vão cada vez levando a gente perceber menos a nossa corporeidade e mais tratar o nosso corpo como uma máquina, né? Uma máquina de rendimento, uma, uma máquina que deve ser muito sempre saudável, sempre jovem, sempre bonita. Eu sempre tenho que ser o melhor do melhor do melhor, né? Mas não como uma manifestação plena dos meus potenciais, mas sim para cumprir uma suposta expectativa do meio. E essa suposta expectativa do meio tem a ver com um desempenho, que me é cobrado e que não me é cobrado por ninguém além de algo que foi introjetado em mim, que eu introjetei, que eu mesmo cobro. hum? Então, a autocobrança na nossa cultura é algo muito potencializado, né? Se há um tempo atrás, ah, ah, algumas décadas atrás, ou alguns séculos atrás, a gente via que para modelar o comportamento humano era necessário uma repressão, uma ostentação de repressão externa, né? Algo muito brutal externo. Hoje a gente não precisa mais disso, porque as pessoas mesmo fazem essa cobrança, fazem essa exigência. É como se a gente fosse hoje, ao mesmo tempo, o escravo e o senhor do escravo. Né? Então, a gente faz uma autoexigência descomunal, né? E isso leva a um processo de dissociação muito profundo de cada ser humano, né? Que não consegue ter tempo em nenhuma dimensão para cuidar de si com percepção, com amor, né? Mesmo o cuidado de si é visto num nível de desempenho, né? Eu tenho que ser o mais saudável, eu tenho que fazer, não sei, tanta ginástica, eu tenho que fazer tanto condicionamento físico, eu tenho que me alimentar tão bem, e tudo é visto como uma exigência sobre exigência sobre exigência, né? Então, tudo na nossa vida, no tipo de organização social que a gente tem hoje, virou autoexigência. Né? Então, uma exigência que é performática, né? Então, eu tenho que produzir algo para mostrar. Então, é como que o outro, ele vai deixando de existir, hum? No sentido de o outro como alguém diferente com a qual eu vou me relacionar, mas esse outro, ele passa a ser quase um eco narcisista, né? Então, o outro serve para confirmar, né? Através dos seus likes, através do seu comentário, através do seu aplauso, se eu estou indo no caminho certo, entre aspas, ou não, né? Então, ah, o outro, o like do outro, a aprovação do outro, ela
corresponde a um ciclo que é um ciclo quase de adição, né? Um ciclo de vício, onde eu preciso daquele like, eu preciso daquela aprovação, e aquilo baixa temporariamente a minha ansiedade para que novamente essa ansiedade segundos depois já não é o suficiente. E a gente começa a ter que entrar num processo performático novamente para superar aquela marca anterior. Uhum. Então, novamente, a gente vai ter aqui uma questão, né? Que é a questão do ser e essa confusão que a gente faz entre o ter e o ser. Uhum. ah, e esse ter, né, atualmente não é somente ter objetos, né, mas é ter uma rede de relações que confirmem a minha presença no mundo. Essa rede de relações, que pode ser imensa, né? Pode ser com milhares de seguidores, milhares de admiradores, ela ela não significa uma relação afetiva, né? Ela não é, muitas vezes, ela não é uma relação de fato, é uma impressão, é um reflexo, né? É algo que me confirma, mas que não tem presença. E está baseado numa imagem. Hum? Então, é algo que eu tenho, né? Que não é somente objetos físicos, né? Ou conta bancária, mas assim, é algo que eu tenho, mas eu não tenho. Hum? Porque, na realidade, todo esse movimento, ele vai me afastando, de perceber quem eu sou, de cuidar de quem eu sou, de abraçar a mim mesmo, não no sentido de abraçar essa performance, ou abraçar esse rendimento, mas abraçar a minha vulnerabilidade, abraçar os meus erros, as minhas tristezas também, a, 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 a possibilidade de ser vulnerável. Hoje em dia, a gente fala assim, o vulnerável, né, é visto como algo ruim, né? Algo de fraqueza, algo de incompetência, né? Mas todos nós somos vulneráveis em algum ponto, né? Para não dizer em muitos pontos, né? A necessidade de mostrar força o tempo todo, ela é o retrato de uma vulnerabilidade profunda, né? E, eh, e é algo que a gente poderia olhar como uma fonte, né? Como uma fonte de sensibilidade, de inspiração, olhar como algo bom, eu não preciso ser perfeito, né? E, eu sou um ser delicado, eu sou um ser que tem contradições, e poder abraçar essa dimensão. Talvez na nossa época seja uma das coisas mais apavorantes que as pessoas vivem, né? E por isso estão afastadas de si mesmo. Então, por, tra- por trás de tudo isso, né, a questão da validação, de se sentir válido, de se sentir aceito, de se sentir participante. Hum. Então, muitas vezes a gente faz de tudo para disfarçar, né, até de nós mesmos quem somos nós, para poder sentir parte de algo, né? Parte de algo e de preferência, ah, sendo um centro de atenção, um centro ah, de, de referência para os outros, né? Então, isso gera muita competição, né? E essa competição, ela faz com que a gente sinta que o outro, né,
o outro é um inimigo. Então, e quando a gente pensa que o outro é um inimigo, se eu vou perceber o outro como um inimigo, imediatamente eu tento ser melhor que o outro, né? E eu tento ser. Quando isso se torna muito extremo e facilmente a gente chega nesse extremo, né? O outro que é diferente de mim tem que ser eliminado, né? Porque eu não suporto a presença do diferente. O diferente me ameaça, né? Então, ele tem que ser eliminado. Então, eu gostaria de que a gente pudesse ter bastante atenção a isso, né? Essa questão da superação e desse competir quando ele começa, sendo uma competição consigo mesmo. No, Principalmente no século passado, a gente ainda tinha muito essa questão do outro, né? O outro como um ser ameaçador que pode me destruir, então eu tenho que destruir o outro, né? A competição como com esse princípio. Então, ah, é como que o outro ele representa algo que me ameaça. Eu ocupo um espaço no mundo e esse outro pode vir a ocupar esse espaço. Então, não tem espaço para os dois e eu vou, então, tentar eliminar esse outro, né? Então, esse espaço de competição é um espaço de competição com o outro, né? E a gente pode dizer que é uma competição que está baseada numa negatividade, ou seja, o outro é um inimigo, o outro é alguém que me ameaça, o outro é alguém que pode me tirar um espaço. Hum? Tem um filósofo que se chama Han, né? Ele diz que esse era o princípio por exemplo, durante todo o século XX, a gente viveu sobre esse princípio, né? Que ele chama de excesso de negatividade, ou seja, o outro é uma ameaça, né? O outro, pode me destruir. Então eu tenho que destruir ele primeiro, né? E ele diz que essa forma de se relacionar com o mundo e com o outro, né, com o ambiente externo, é uma forma imunológica. É como se eu percebesse sempre o ambiente como uma ameaça e tentasse imediatamente me defender desse ambiente, né? E como um sistema imunológico super exacerbado, né? Eu trato de destruir tudo o que não sou eu, né? O que eu não identifico como eu, por medo de ser destruído. Então, o que que esse mesmo filósofo, né? Ele vai dizer sobre o nosso século agora? Ele diz que houve uma modificação e porque hoje a, a- essa questão de olhar o outro como alguém ameaçador e que pode me suplantar e tirar o meu lugar, isso mudou, né, para uma espécie dessa mesma relação com a gente mesmo. Então, o outro deixa de existir. Como eu disse para vocês, ele passa a ser um aplauso, um like, alguém que confirma a minha existência, mas ele não tem uma presença, como pessoa, né? Ele é algo como um reflexo de mim mesmo. E a exigência passa a ser de superação. A competição passa a ser não mais com o outro, não mais com comparação, não mais o outro que está fora como inimigo, mas é algo que, que vem como uma superação das minhas próprias
barreiras, né? Então, os meus limites pessoais, orgânicos, emocionais, eles estão ali para ser superados. Eu tenho que alargar as minhas fronteiras, eu tenho que ser melhor do que eu tinha sido antes, eu tenho que ir além de mim mesmo. Então, passa a haver um processo, né, onde essa superação significa uma relação comigo mesmo, onde o outro não existe mais, a não ser nessa sombra que são esses likes, que é essa confirmação, mas sim eu preciso constantemente ir além do que eu mesmo sou. Hum? E essa tendência, né, à superação, né, a uma superação ilimitada, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante em biodança, né? Porque a gente trabalha com questões de alargar, né? Alargar ah, digamos, quando a gente trabalha a vitalidade, a gente está alargando, né, progressivamente os limites. Então, os limites de percepção, os limites de condicionamento físico, os limites que existiam previamente de relações, de relação consigo mesmo e com o outro, a gente tem que cuidar para não confundir essa ampliação dos limites com uma superação de limites e uma competição consigo mesmo, porque senão a gente acaba reforçando essa trajetória, né, social de hiperexploração de si mesmo. hum, eh, Onde eu deixo de existir para virar um, um rendimento contínuo, alguém que tem que fazer coisas cada vez mais difíceis e mais grandiosas, sem limite. Hum. Então, é bem importante a gente pensar, né, dentro do trabalho de biodança, o que que a gente realmente está buscando, né? Não entrar numa perspectiva heróica, né, de que a pessoa tem que ser alguém que está em constante superação, né? Porque senão a gente conduz a um processo dissociativo e não integrador. E como a gente tem uma pressão social muito grande, né, sobre essa questão da superação, e realmente a biodança vai ajudar a superar algumas dificuldades, né, eu não sedimentar o trabalho sobre essa questão, né? Então, Han vai falar de uma sociedade do cansaço, né? Uma sociedade onde as pessoas são conduzidas à exaustão, porque já não existe mais um plano privado, um plano de cuidado, um plano relacional. Eu estou toda hora, todo instante, todo momento preocupado em performar, preocupado em me superar e preocupado com rendimento, com algo que eu devo a mim mesmo em relação a mim mesmo e o mundo. Né? Então, isso nos traz, né, um processo de dissociação bastante profundo. E é essa questão de estilo de vida que a gente tem mais presente hoje. São, somos nós e as pessoas que vão encontrar. Então, a gente tem que cuidar dentro da biodança, tanto para não reforçar esse esquema, não trazer isso para as relações que a gente tem da gente com a gente, dentro da biodança, dentro da própria comunidade de biodança, né? Eh, eh, Quanto às exigências que a gente tem com a gente mesmo, e qual é a mensagem que a gente passa para as pessoas que praticam biodança com a gente. Hum?
Então, o próprio Han, ele vai falar, né, sobre o retorno ao simples, né? Então, o que que ele diz, assim, sobre como a gente sai dessa história, né? E ele fala muito sobre o retorno ao simples. Eu acho que em biodança a gente pratica muito. Pode, a biodança é um, um instrumento maravilhoso de retorno ao simples, porque quando a gente faz aula de biodança, a gente está trabalhando com gestos muito simples, né? Cotidianos, não performáticos, se a gente não der essa ênfase de performance, obviamente, de movimento de vida, né? De movimento cotidiano, de relação entre as pessoas, né? Então, na realidade, a biodança ela pode ser um exercício ah, ah, cotidiano, semanal. Por que que é importante praticar biodança? É importante praticar biodança para a gente poder retornar ao simples, né? É um instrumento que nos ajuda a retornar ao simples. E o que que seria, de fato, esse simples, né? Então, é o prazer, né? É uma vida de prazer, de poder desfrutar das coisas que a gente vive, né? A capacidade de desfrutar, né? Que parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa assim boba, parece uma coisa, sim, claro, se tiver algo maravilhoso eu vou desfrutar. Mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente está muito mais preocupado em registrar do que desfrutar, né? Então, a biodança ela ajuda a gente a voltar a uma escuta de si mesmo, uma percepção, todos os exercícios que a gente faz de perceber a nossa corporeidade, perceber as nossas necessidades, perceber o contato com o outro, perceber como se dá as relações, como eu quero as relações, como me faz bem, o que que me faz bem, o que que não me faz bem. Tudo são coisas que a gente teve conversando sobre isso agora de manhã, né? E algo muito importante que eu acho que tem muito a ver com o prazer, né? Mas que eu acho que é uma palavra muito importante, que é o apreciar, né? Apreciar é valorizar algumas coisas, e eu acho, eu considero que apreciar é uma arte. Então, a gente tem várias artes, como a pintura, a poesia, a culinária, ah, ah, a jardinagem, o teatro, o cinema, a fotografia, tantas artes, né? O canto, a dança. E é maravilhoso, são todas coisas lindíssimas e que podem e devem ser desenvolvidas em toda a sua potencialidade. Mas toda arte é necessário alguém que ressoe com ela, né? E esse alguém que ressoe com ela é a pessoa que aprecia a arte. E existe um dom que é o dom de apreciar, né? Uma qualidade que é a apreciação. Então, de que vale eu fazer uma comida maravilhosa se ninguém sabe valorizar essa comida, né? De que vale eu escrever um texto lindo se ninguém sabe valorizar esse texto, né? Então, esse desenvolver o dom da apreciação é algo muito importante como um mecanismo de regulação, de nos dispor para esse ímpeto vital, né? A capacidade de apreciar, a capacidade de estar sensível ao mundo e perceber aquilo que é belo, né? Aquilo que tem beleza. Quando eu falo beleza, eu não estou falando da beleza padronizada, dessa estética padronizada que tem a ver com o consumo, mas sim a capacidade de estar com a nossa percepção aberta para acolher algo que é intrinsecamente belo, né? Então,
que o Rolando chamava de estética antropológica, né? Ou seja, isso que é intrínseco do humano, a beleza, né? Assim como que é intrínseco das flores, é intrínseco da natureza. Então, é a capacidade de perceber. O apreciar é a capacidade de perceber e valorizar essa beleza. Outra coisa que é extremamente sanador desse, desse estilo de vida tão alienante, né, é o conviver. Né? Então, a convivência é algo que a gente foi se dissociando da possibilidade da convivência, né? As relações competitivas, elas vão rompendo com a possibilidade de convivência. Então, a biodança, ela traz vários elementos de aprendizado, de restabelecer essa possibilidade de convivência para que a gente possa também levar para o nosso cotidiano, né? Então, é o sentar em roda, é o curtir, fazer exercícios juntos, né? É o encontrar, né? A importância do grupo semanal, onde a gente reencontra aquele pequeno grupo de pessoas todas que se conhecem. Eu sempre falo isso assim que é importante que o grupo semanal ele não seja imenso, né? Eu sempre aconselho que ele tenha no máximo 30, no máximo dos máximos, 35 pessoas. Por quê? Porque senão as pessoas não se reconhecem mais, elas começam a criar naturalmente subgrupos, porque as pessoas precisam desses núcleos, né, onde elas se sintam acolhidas. E quando começa a virar multidão, começa a que a gente não sente mais isso, né? Então, o grupo semanal de biodança é legal que a gente que ele tenha, que ele não seja imenso, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não tem grupos imensos, né? E é até uma coisa um pouco chata, assim, Mirce, como é que tu fala 30 e poucas pessoas se eu tenho três, quatro pessoas, né? Mas pode acontecer, eu já vi grupos muito grandes, né? E eu acho que eu já tive também a oportunidade de ter grupos grandes em alguns momentos, né? E eu pude observar isso acontecendo, né? Que é a questão de que começa a formar subgrupos em grupos muito grandes. Então, e eu trago isso principalmente para o grupo semanal. Né? Então, para que as pessoas possam viver essa pequena comunidade, que é uma comunidade original, né? E aprendam a conviver nessa pequena comunidade. É natural que nesses grupos vão se formando amizades, relações afetivas importantes, e isso. Além de ser algo que extrapola a própria biodança, até o próprio grupo, né, no sentido de que às vezes se formam amizades que são para toda a vida, também ensina a pessoa a estabelecer esse nível de relação em outros contextos que não são aquele exatamente de biodança, dentro da sua família, com os amigos, dentro do trabalho, né? Poder revalorizar e esse contexto da convivência. Que é gostoso estar com amigos, é gostoso estar com pessoas, eh, não com um propósito específico de nada, mas simplesmente pela convivência, pelo partilhar, pela alegria de estar juntos.